Vou ver o vídeo sobre reflexão, gente. Valeu. Ao contrário do que todo mundo quer, eu vou ver o vídeo sobre reflexão. Vai ter o Todinho aqui. Vai só falar dele antes que aparece aqui. Bora lá. Eu gosto desse cara, tá, gente? O que quer dizer? Depende, tem alguns vídeos que não acho ideia legal, mas assim, é o mano que tá tentando fazer um negócio legal, eu acho. E maneiro. Eu quero ver aqui. Nós não somos uma geração sem propósito. Porque começar esse vídeo eu tenho algumas coisas pra falar, obviamente. Porque eu vou usar de base alguns vídeos que eu busquei e vi sobre o tema. Eu vou me inspirar neles e por mais que eu vá deixar os vídeos em playlist depois, Cara, eu que não vou joguinho estar é falando esse, das mano? pessoas que fizeram, Buraco. porque eu não quero discutir pessoas, eu quero discutir sobre ideias. Então depois dessa proteção aí anti-processo, vamos lá. Pra começar, ao invés de ser como a maioria das pessoas que fala das gerações que já nasceram com a internet, ou geração Z, geração atual, basicamente, são piores ou estão em decadência, sei lá, eu vou ser tipo... Ah, esse é tão comum. Ah, mas é que na minha época era melhor. Aí volta pra tua época. Aí volta mais um pouco, volta. Acho que só nos caçadores-coletores era melhor. Na verdade, eu acho que era melhor quando era todo mundo um peixe. Advogado do Lá eu acho que não tinha tanto sofrimento quanto tem hoje. diabo e defender eles. E vamos começar desmentindo uma das famosas frases que eles usam, que é: ah não, nascemos cedo demais para explorar o espaço e tarde demais para explorar a Terra. Vai ser menos derrotista, por favor, né? Se todas Caramba, mano. as gerações pensassem assim, a gente teria parado de explorar a Terra lá pelos 1900, mas a gente não parou. E tudo isso tem um motivo. O digital, pra mim, é uma coisa diferente, porque a maioria esmagadora das pessoas só consegue ver a parte ruim dele. Eu tenho outra visão. A gente nasceu na época perfeita para explorar a internet e ser parte dela. Isso é o que eles se esquecem. Quando se fala de internet, sempre eles falam: a geração de idiotas, a geração alfa tá perdida. Eu gosto muito do pensamento de geração perdida, porque nenhuma geração realmente soube o que deveria fazer. Mas todas as gerações têm o mesmo ciclo de que a geração anterior falou quão ruim eles são e eles não acreditam. E sabe o que você tá fazendo sendo da geração Z criticando ela? Sendo como as gerações antigas que desacreditam das novas e continuando esse mesmo ciclo. Mano, o mano tá fazendo Canva. Então Negócio. vamos desmentir algo mais importante. Nossa, como QI da nova geração tá caindo. Sendo que, mano, QI é uma das formas mais ineficientes e ultrapassadas para a mídia de inteligência. Mas a gente já vai falar de um dos problemas dessa geração envolvendo... Assim, o QI ele é muito bom. O teste de QI é muito bom pra definir como você se sai no teste de QI. Então, assim, tirar uma nota alta em um teste de QI significa que você consegue muito bem tirar nota alta em um teste de QI. também inteligência, essas coisas, atenção, e que eles abordam até mais às vezes dependendo de quem você tá vendo. Tipo, não quer arranjar trabalho, atenção é menor do que a de um peixinho doirado. Sabe de uma coisa? Eu vejo isso de outra forma, principalmente a parte de não quer arranjar um trabalho, além de ser um pouco mais difícil de você achar quem fala isso, é um pouco mais alguns malucos só. Eu vejo que a geração Z, ela não quer arranjar um subemprego para ganhar uma miséria e não conseguir se sustentar. Ao meu ver, isso é muito mais sobre o nosso país do que sobre a nossa geração. Porque se você olhar pra fora mesmo, tem uma visão diferente. Tipo, tem esse cara que faz pizza em um restaurante nos Estados Unidos, o Papa John's, e algo que eu vi ele falando uma vez é que qualquer emprego pode te ensinar algo. E talvez ele te ensine que o mundo é mais cruel que o normal? Talvez. Mas principalmente lá que com quase qualquer emprego você vai conseguir ter uma vida, aqui no Brasil não dá pra ver com um salário mínimo. Tipo, nos Estados Unidos tem alguns estados que você ganha 15 dólares a hora. 15 vezes 5, que é o preço normal do dólar, dão 75 reais por hora. Olha, o Brasil não virou isso do dia pra noite, com certeza não foi a minha geração sozinha que trouxe ele pra essa situação. Então sim, eu tô culpando as gerações anteriores. Mas aqui a gente tem um novo paradoxo. Eu culpo as gerações antigas, elas me culpam. Eu culpo as gerações mais antigas, ninguém assume a culpa no final. Mas pra defender o meu cliente, eu vou usar essas provas pra provar que eles levaram os meus clientes pra essa situação. Muito capitão óbvio, eu vou usar as provas pra quê também. Então que tal ir pra um problema real e que eles falam muito mais? Falta de atenção. Eu sei que o meu cliente não consegue passar mais de 8 segundos sem olhar pra tela de vidro, mas eu tenho certeza de uma coisa: ele sabe mexer no celular melhor do que eu, ele sabe mexer em várias funcionalidades dentro daquele mundo melhor do que eu. Eu pareço um velho quando eu tento mexer no celular. E assim como as gerações antigas tinham seus maus hábitos, como cigarro, eles têm o celular e o pod, ou vape, sei lá, que é quase... Cara, assim, normalmente, uma conclusão que vocês vão me ver chegando bastante é simplesmente a conclusão de que não é tal grupo de indivíduos que é pior ou melhor. Eu acho que o indivíduo é pior. Eu acho que o ser humano tem problemas. Às vezes falam, direita ou esquerda, sei lá. Eu acho que os seres humanos têm problemas. Eu acho que os seres humanos, eles fazem besteira, né? Independente de quem é. É minha opinião sincera, tá, gente? Foi mal. O voz tá acelerado, não tá acelerado não, aqui tá no 1x, mano.
quase tão ruim quanto, e isso é um problema pra se mudar, mas Parece que a música de fundo tá meio acelerada. eu não sei também, por causa que hoje em dia é muito mais fácil você ver formas de sair de um vício. Tipo, antigamente, como que você saía do cigarro se todo mundo te oferecesse, todo mundo fazia aquilo? Hoje em dia, você pode, obviamente, cercar de pessoas que só fumam vape e são viciados no celular, mas eu acho que é um pouco mais fácil de você sair. Mas tá bom. Tem uma coisa além. Eu não sei quanto tempo as redes sociais têm até elas serem obsoletas. É como já diria em Death Note, tudo que nasce um dia morre. E não dá pra se Quem que falou isso em Death Note? Eu não lembro disso não, mano. entender a como uma rede social destruiu o cérebro de alguém. Tipo, não, como o TikTok fodeu o cérebro das crianças, sendo que tem o YouTube e o Instagram, que vão todos morrer uma hora ou outra. E sinceramente, YouTube e Instagram podem até ser piores, na minha concepção, pelo menos. Só que em tudo, você sempre pode acusar a geração anterior. É como um argumento infinito, porque não foi a criança sozinha que comprou o celular e fez tudo isso. Na verdade, isso vem de pais vagabundos ou tão viciados quanto o filho. E o que fazer contra isso? Não dar um celular, uma tela de vidro de tecnologia de ponta, ou nem tão assim, na mão de uma criança que ainda nem sabe o que é o mundo. A minha geração, como todas as outras, tem a síndrome de querer muito ser como os pais. Então, se os pais usam um celular de Ah? mas é problema deles terem traumatizado a criança tão cedo. Assim, Cara, sei lá, da minha perspectiva, isso aqui tá meio raso, assim. Eu lembro de ter visto esse vídeo quando saiu e pensei, ah, não, daria pra colocar em live. Sei lá, mano. Parece que são só descrições redundantes, sabe? Ah, tá, beleza. A gente sabe que a gente tem alguns dados de que parece que o nosso foco tá pior. Ok. E aí a gente vê, as redes sociais parecem estar implicando nisso. A gente não tá lendo mais livros. Ah, a geração anterior era ruim, sim. Tá bom. Eu duvido que vai encontrar uma geração que não tenha problemas. Tanto nas que existem ou nas que vão existir. A gente tem nossos problemas. As outras gerações tiveram seus problemas. E, sinceramente, eu acho que isso é muito grande. Muito grande. Tipo, não é não é tipo, ah, nossos pais são os culpados. Não necessariamente, tá ligado? Não necessariamente. Às vezes, simplesmente a gente moldou uma sociedade que faz com que o comportamento de dados indivíduos sejam movidos a se direcionar a um comportamento em específico. Pera, eu tô em tela cheia? Não, eu tô aqui no cantinho, tô em tela cheia agora. Tipo, vou dar um exemplo. Por vezes, um comportamento que parece padrão, é meu caso, tá? Meu caso é o padrão de julgamento por algumas coisas que não necessariamente são coisas que hão de ser julgadas, entende? Então, tipo, eu lembro que eu morava no interior e, assim, muita coisa era julgada. Tipo assim, deixar o cabelo crescer mais grande era um baita motivo de julgamento, sabe? Porque, de alguma maneira, eu não acho que o problema seja necessariamente as pessoas que, naquele contexto, disseram que não, você não pode deixar o cabelo crescer porque ele é zoado. Essas pessoas também cresceram em um contexto onde elas foram ensinadas a agir assim. Por vezes as pessoas crescem em um contexto onde elas são ensinadas a agir de uma maneira. Todo mundo age de uma maneira específica. E aí você meio que se compele a agir dessa maneira também. Ao nível de seleção de comportamento cultural do Skinner, a gente pode puxar até para Vygotsky, a função crucial da sociedade, da cultura, do desenvolvimento do indivíduo, sabe? Tem um papel muito relevante. Então, não sei se vale a pena ficar aí, é tal geração, porque é uma coisa tão grande. Tem muitos problemas, tem origens muito grandes. O que ele tá falando no vídeo de antes dos problemas da escola pública, não dá de dizer, a culpa é do professor, a culpa é do aluno que não se compromete. Tem um grande sistema que está montado de modo que, poxa, tem uma desvalorização do ensino, a estrutura não é boa, entende? Tipo, tá. Aí tem muita gente que, pô, acredita em umas ideias absurdas, negócio de terraplanismo, antivacina, mas é um problema muito grande, tá ligado? Sei lá, resumir a geração, resumir a esse tipo de coisa, internet. Não sei, gente, não sei. O que vocês acham? Deixa eu ler o chat, deve ter coisa aqui no chat, né? Cirúrgico mandou o Gapimap. Bicho, eu vi uma criança usando pod. O que é pod, mano? Foi mal, não conheço isso aí. É engraçado que todas as gerações reclamam de como a geração anterior falava mal deles, vão lá e fazem isso com a próxima.
o dado, entre aspas, que o Brasil tem QI 83, veio de um livro de um cara supremacista, falou que inventou alguns dados. Eu não conheço a história disso aí, mas esse negócio do QI 83 parece só uma descrição redundante. Uma descrição completamente redundante para tentar justificar alguma coisa. Tipo, se a tentativa é explicitar a causa, não tá explicitando causa alguma. E tá bom, tem que ver ir atrás dessa informação, porque realmente, igual o Pich Pich falou, parece uma fonte meio zoada, dado o comentário dele, né? Enfim, eu também é questionável, na verdade, né? Porque, tipo, pô, por definição, o QI ele seria a razão entre o que se considera como. Não vou lembrar, gente. Eu li muito pouco disso nos livros que eu peguei. Não lembro muito bem sobre a origem do teste de QI. Eu lembro de já ter lido sobre isso, mas sinceramente esqueci. E o Binet, cara, muito triste pelo Binet, velho. O Binet quis criar lá o teste de QI pensando, não, vamos identificar crianças abaixo da média pra poder dar uma educação de qualidade pra essas pessoas e aí dá tudo certo. Aí chega os funcionalistas e diz, não, certamente o QI alto é um indício de que você é capaz e os outros que não são capazes. Ai, meu Deus, cara. Meu Deus. Definitivamente não foi o Ero nem o Raito que falou isso em Death Note. As pessoas têm que parar de generalizar a culpa. A culpa é sempre de um ou mais indivíduos, mas não de um. A culpa é sempre de um ou mais de um indivíduo, mas não de um todo. Fazer isso só faz com que a culpa sempre seja terceirizada e nada melhor. Eu me lembro de um. Você conhece Missicide? Deixa eu abrir aqui pra vocês. Pegar, mostrar Missicide pra vocês aqui. Até o projeto das cartas, Missicide Cartas. Deixa eu abrir aqui. É bem pesado, assim, se vocês. Aqui, ó, já tem informes de conteúdo que pode ter temas sensíveis. Então, assim, se é um tema que é sensível para vocês, não vão atrás. Mas o projeto Cartas do Missicídio é uma série de músicas que trata a lore, basicamente, de um indivíduo que é acometido por um quadro aparentemente depressivo e ele comete suicídio. Então, tem três cartas e a quarta carta, se eu não me engano, que é a última, já seria o psicólogo falando sobre o suicídio que aconteceu. Na primeira carta, tem a questão do bullying, sofreu muito bullying na escola, então de alguma maneira não era aceito, não se sentia aceito, era zoado, era zombado. Tem uma parte da música que fala que a pior parte não era nem ser zoado, a pior parte era quando ele era ignorado. Olha, rimei. Né? Quando acabava isso tudo e voltava a indiferença. No segundo, a gente vê violência doméstica. A violência doméstica, o pai dele é muito violento com a mãe dele. E ele tinha um respeito pela mãe dele, mas viu ela sofrendo tanto assim em casa. E a terceira carta, na primeira ele já se automutila. E na terceira carta ele vai pra uma festa com uma guria, mais ou menos a idade dele. Ele começa a usar cocaína. E aí ele cai no uso de cocaína, ele cai no mundo das drogas. E basicamente vira um viciado. Até que ele comete suicídio, né? E uma reflexão que eu acho muito relevante de trazer com cartas, que o MC Cid traz, é a questão de que. Eu vou dar um exemplo. Na carta 2, ele não fala necessariamente com todas as letras, e ratifica isso, que o pai dele foi o culpado. Porque ele entende que meio que existe um sistema que faz com que indivíduos saiam dessa maneira. Um sistema onde as pessoas não são ensinadas sobre bullying. Um sistema onde as pessoas não são ensinadas corretamente sobre a questão do problema das drogas. Então, tipo, assistindo cartas do MC Cid, eu consigo ver que ele traz como o problema é muito grande. Como o problema é muito maior do que ele parece. Porque existe todo sabe, algo que parece estar encrostado na sociedade, que faz com que alguns padrões de comportamento se repitam. Não sei se está fazendo sentido o argumento, gente. Mas enfim, é o que eu imagino. Vocês podem discordar à vontade, trazer algum contraponto aí no chat se vocês quiserem, né? E eu ia falar outra coisa, só que agora eu esqueci. Eu tava falando do Cartas, da questão da educação. Não sei, gente, vocês me perdoem, esqueci. Dá uma olhada no chat aqui, tem mais coisa? Gabi, o problema é que a maior parte dos assuntos de criança hoje estão na internet, então só tirar o celular da criança seria muito prejudicial. Como assim, assuntos de criança, tá falando de desenho animado?
Então, tipo, você tira o celular da criança, não consegue mais ter contato. Não entendi muito bem o argumento, né? Outra coisa que me dá raiva, essa ânsia pra achar o culpado, julgar alguém. Às vezes a culpa está liquefeita entre várias pessoas e cada um deve olhar pra si e ver se o erro está ou não nelas. Segue na linha do que você já tinha comentado antes. Procurar um culpado é burrice, porque no fim, o declarado culpado acha outro culpado e assim vai, nada mais. A vida real não é uma audiência de julgamento. Enfim, os comentários do Gapmap aqui. Eu não consegui recordar o que eu ia falar, gente. Que droga. Meu Deus. Meu Deus. Vou lembrar. Eu faço trabalho essencial no fim de semana desde quando nasci. Todos os trabalhos em regiões marginalizadas e com infraestrutura bem... Trabalhos em regiões marginalizadas e infraestrutura bem precária. E não é incomum encontrar jovens nessa situação. Você tá falando sobre a questão da lore do Cartas, né? Cara, é brutal, mano. É brutal, tá ligado? Brutal. Brutal. A gente entra em contato com uns negócios que... Assim como o Freud fez essa teoria lá das 5 fases da Meu Deus, o Freud! vida, em qualquer momento nessas Freud Mansion, olha o Freud aqui. 5 fases que você for traumatizado, você leva isso pra vida. Talvez os pais estão traumatizando seus filhos quando crianças a todo momento se importando mais com o que vai postar a vida dos filhos do que ajudar eles a crescerem. Acaba que eu sempre que posso Com todo acusar a respeito, geração claro. anterior do que temos hoje, porque é uma bola de neve gigante que começou há muito tempo atrás. Mas já que tanto chamam a minha geração melhor o meu cliente, já ia sair do personagem, né? Mas se tanto nos chamam de sem propósito, deixa eu dar um propósito pra minha geração. O objetivo de uma geração deveria sempre ser superar a anterior. E não vem me falar que, não, tempos difíceis criam homens fortes, que por sua vez criam tempos fracos e estáveis. Hard times create strong monkeys. Pera, eu vou procurar o vídeo dos monkeys aqui, pera. Vou procurar ver se eu acho aqui. Hard times create strong monkeys. Meu Deus do céu. Será que é esse aqui? Meu Deus, mas esse vídeo... Pera, deixa eu ver aqui. Acho que é esse, pera. Nossa, meu Deus, meu Deus, meu Deus, aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar aqui. Hard times create strong monkeys. Strong monkeys create good times. Good times create weak monkeys. Weak monkeys create hard times. Ai, cara, foi mal, muito bom, muito bom. Olha aí o Gapmap, caramba. Tem aquele lá do Life Good, He Wife. Pera, deixa eu procurar isso aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui do macaco. Eu achei, viu? Deixa eu ver se é esse aqui. Right, wife. Meu Deus do céu. Meu, é esse vídeo mesmo, gente, é esse vídeo mesmo. Droga! Apareceu uma segunda câmera aqui! Não tem o Diogo na live. Pera, deixa eu voltar aqui. Right, wife. Life good. Wife fight back. Kill wife. Wife gone. Think about wife. Regret. Regret. Muito triste, cara. Muito triste. De verdade. Bora continuar o vídeo. Os tempos fracos criam homens fracos, blá blá blá. Porque a minha geração tem que lidar com um problema diferente. E talvez até pior do que alguns. Eles não têm um inimigo muito físico. É mais traumático porque não é por fora, é por dentro. Hoje em dia tem um índice de depressão e doenças mentais maior do que nunca. O meu cliente só tem problemas diferentes do que antigamente. Mas como que as antigas gerações lidam com os traumas? Depressão? Ansiedade? É falta de porrada. Mas talvez você foi traumatizado também, mas sabe o que você fez ao invés de se tratar? Fez meme. Rir da sua própria miséria é a coisa mais fácil e autodestrutiva que tem, porque parece que agora todo mundo tem Prove. TDAH ou algum tipo de problema. Eu posso
Prove. Posso não ter muita propriedade na área, ou só ser uma coisa ou outra ali, mas eu tenho certeza de uma coisa. Da mesma forma que antes tinham milhares de doenças que você pegava ou tinha e tipo tentava tirar com sanguessuga, uns métodos mega bizarro, que pode até funcionar, mas não são tão bons. A mesma coisa com o seu cérebro e as doenças mentais. E tem mais, a minha geração teve um momento que mudou tudo, a pandemia. Simplesmente, não, porque eles não querem socializar. Talvez porque, por necessidade, a gente preguiçou passar os anos mais importantes da nossa vida social, provavelmente em casa, e nisso pegar acabar o tédio, a gente se viciou. Sinceramente, eu acho que boa parte dos problemas que temos hoje com as ligações que alegam, tipo ansiedade, vem da pandemia, porque foi ela que mudou a forma como a gente pensa. Eu lembro que antes da pandemia, eu saía de casa quase todo dia e parecia algo normal. Agora, se eu preguiça passar 6 horas na escola, parece um fardo. E sempre que eu saio de casa, como se cada segundo valesse o dobro, e eu fico cansado mais fácil, isso vem tudo da pandemia. O que aconteceu foi uma mudança Prove. brusca nos nossos hábitos que a gente teve que aceitar. E até agora não saiu, porque as pessoas notaram que não precisa sair todo dia ou quase pra não ter tédio. Então o que a gente faz pra se cuidar dos resquícios da pandemia? Sei lá, pergunta pra um psicólogo, sou um canal de reflexão que tá tentando fazer algo diferente e defender a geração Z e a alfa, sei lá o que. Mas vamos lá, então eu vou dar um conselho. Supera. Já passou quase 4 anos que isso aconteceu, você mudou tanto, então por que não mudar isso também? Assim, ó. O mano literalmente meteu um supera. Acho que eu tenho que terminar logo a defesa do meu cliente contra as acusações da oposição, mas eu ainda não terminei. Porque qualquer um consegue se livrar dos vícios se tem motivação e disciplina? Tem milhares de formas de Prove. superar. Tá bom. Esse aí eu vou dar o ponto. Tem milhares de formas de superar os outros. E tem mais. Veja a bênção que é ter nascido nessa geração. Você tem internet para explorar, IAs para ver nascer, crescer e usar, e mundos novos sendo feitos praticamente. Agora é o momento perfeito para ser melhor. Existe toda uma comunidade por trás de cada coisa. Você tem todo o apoio. Isso muda tudo. Mas eu peço uma coisa. Para de escutar aquelas loucuras do tipo, não, que do brasileiro é de 81, então somos um país burro, com o pior sistema de ensino. Que não significa nada. E o problema do sistema de ensino do Brasil tem mais a ver com o professor ganhar pouco e os alunos não saberem mais falar como gente. E voltando para esse papo de geração sem proposta, para fechar o caixão e enterrar do lado do X, eu vou culpar 3 coisas. Gerações anteriores que não souberam criar seus filhos, a pandemia, e para enterrar que nenhuma geração sabia o seu propósito. Mas a minha preguiça em ferir então vazio todo dia, que nem foi eles que criaram. Que seja, eu tenho um canal de música onde gameplay live finalmente sobre reflexão. Tem uma playlist agora com todos os vídeos que eu usei. E que seja, eu acho que te vejo um dia desses. É isso. Minha conclusão com o vídeo já falei, basicamente, né? Primeira conclusão, eu acho que não é a geração anterior, nem a geração atual, são todas. Foi uma minha opinião sincera aqui, gente. Enfim, eu acho que em todas as gerações a gente vai encontrar problemas. Concordo em certa parte, acho que em quase todas as partes com o Gapmap, sobre a questão de ficar arrumando o culpado. E às vezes a gente recai, a gente volta nas explicações vagas, nessas explicitações de causas que não necessariamente explicitam causas. Você cria. Eu lembro de um vídeo do Pedro Assad, essas referências, né? Que ele fala. Ai, que as pessoas sob inveja. Tá, não sei se era bem. Eu não vou falar pra não colocar palavras na boca dele, né? Mas imagina que alguém chega pra você e fala: sabe por que você não tá estudando bem? É porque te falta inveja. Tem que invejar os outros pra conseguir o pódio delas. Não parece uma inscrição extremamente redundante? É tipo chegar a pessoa e falar: o cara foi bem no Webmap porque ele é inteligente. Parece muito redundante. Parece que tá só atribuindo um título, sabe? Um nomezinho. É inteligente. Não parece compreender toda a complexidade de fatores que fez com que aquele indivíduo fosse naquele momento bem na Webmap. Tá, talvez a Webmap é um caso mais simples que não necessariamente exige uma explicação com uma complexidade de fatores, mas no caso dos problemas que a gente tem na nossa geração, eu imagino que tem uma incomensurabilidade de fatores que implicam nesse nosso comportamento. E são tantos fatores que é difícil isolar. É difícil você pegar e, sabe, e cortar em picotes e conseguir ver exatamente o que está causando o quê. Até porque a gente não tá falando sobre algo simples, tá falando sobre algo social. Tem como a gente criar uma sociedade em laboratório para ver como é que ela vai funcionar, entende? Enfim. Tem umas discordâncias com o vídeo, mas é isso.